Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós faremos uma análise de circuitos elétricos ligados à corrente contínua. E nós iniciaremos falando das principais grandezas para tais análises. De início eu já adianto que são três grandezas. E a primeira grandeza está relacionada à força necessária para movimentar ordenadamente os elétrons dentro de um condutor. Simplificaremos isso com um exemplo. Supondo que aqui eu tenho um circuito com a fonte de tensão V e constituído aqui de um resistor de resistência R. E esse circuito ele é fechado. Todo circuito elétrico ele tem um propósito. Normalmente, no circuito resistivo, a intenção desse circuito é limitar a corrente por uma resistência. E essa resistência, muitas vezes, pode produzir um aquecimento, que às vezes pode ser desejado ou não desejado. O fato é que todo circuito ele tem uma função característica. Um circuito elétrico ele funciona da seguinte forma. Colocando uma fonte aqui, todo o trabalho é executado pela passagem de elétrons dentro desse condutor, né? E também dos circuitos. Basicamente, o que se deseja é fazer esses elétrons movimentar de forma ordenadamente dentro desse circuito. E a força responsável por isso é a própria tensão. Assim eu falo que o V é a tensão elétrica, ou diferença de potencial, DDP, elétrica, ou ainda força eletromotriz induzida. Falando isso, então, a tensão, ou diferente potencial elétrico, ou a força eletromotriz induzida, é a força necessária para movimentar ordenadamente os elétrons dentro do condutor. Já a segunda grandeza é que há uma oposição ao movimento ordenado de elétrons. Como eu mostrei no circuito anterior, o movimento dos elétrons dentro desse condutor é limitado. A essa oposição eu chamo ela de resistência. Isso se tratando de circuito de corrente contínua. Basicamente, você pode entender da seguinte forma. O condutor ele poderia funcionar como uma tubulação de água, em que os elétrons passam dentro desse condutor, assim como a água também passa dentro de uma tubulação de água. Você pode observar numa tubulação que, se essa tubulação ela for mais longa, de comprimento L, e você, por exemplo, quiser colocar um líquido aqui, nessa extremidade, e soprar esse líquido para ele chegar na outra ponta. Você vai observar que terá que fazer mais força com os seus pulmões para soprar a água, caso esse comprimento aqui ele seja maior. Da mesma forma acontece com os elétrons. Quanto maior o comprimento do fio, maior é a resistência elétrica. Ou seja, a resistência elétrica, a resistência passada dos elétrons dentro do condutor, é proporcional a esse comprimento. Outra questão é que, voltando ao exemplo do tubo de água, quanto maior essa seção nominal, ou seja, essa área aqui do tubo, menor é a resistência. É como se você colocasse em um tubo de mesmo comprimento L, uma certa quantidade de água, e esse tubo fosse muito fininho, você ia reparar que você teria que soprar com muito mais força do que se esse tubo ele tivesse aqui uma área maior em que a água pudesse passar por aqui sem muita resistência nas paredes desse tubo. Da mesma forma, acontece com os elétrons. Os elétrons, eles sentem mais liberdade de passar quando essa área aqui for maior. Essa área eu chamarei aqui de A. Sendo assim, a resistência elétrica ela é proporcional ao inverso da área. Ou seja, quanto maior a área, menor é a resistência. Se essa área tende ao infinito, a resistência tende a zero. Outra questão é que há alguns fatores intrínsecos do material, como por exemplo a rede cristalina, como que os elétrons eles se chocam um com o outro, e isso altera de material para material. Isso impacta diretamente a resistência. Esse fator que é intrínseco dos materiais, por sua estrutura atômica, trata-se ele como constante. Esse fator dá o nome da letra ρ e é o coeficiente de resistividade. Assim, a resistência ela é diretamente proporcional a esse coeficiente de resistividade. Ou seja, quanto maior o coeficiente de resistividade de um material, maior é a resistência. Então, resumindo, né, a resistência é a oposição ao movimento ordenado de elétrons, e aqui nós temos a resistência elétrica é dada em ohms. Essa resistência elétrica, como ela é proporcional ao comprimento, nós deixamos ele no denominador, a área no numerador. Isso aqui se torna uma igualdade, pois nós colocamos aqui o coeficiente de resistividade, que varia de material para material. Sendo assim, a equação da resistência é isso, o L sobre A. E a outra terceira variável que iremos considerar
é o próprio fluxo ordenado de elétrons. Então, nós vimos que nós temos aqui uma tensão elétrica, e essa tensão elétrica ela é capaz de fazer esse fio movimentar aqui dentro desse fio, portanto, passa aqui também por esse resistor, e essa corrente elétrica ela pode ser mensurada. Daí se dá aí o fato de haver uma grandeza especial para medir esse fluxo ordenado de elétrons. Lembrando que o fio ele se comporta como um tubo que passa água, mas só que aqui está passando elétron. Esse fluxo é medido como a quantidade de elétrons que passa aqui nessa seção nominal do tubo, né? Supondo que aqui colocasse um medidor, mede a quantidade de elétrons que passa por unidade de tempo. O elétron ele é uma carga. A unidade de carga no Sistema Internacional de Unidade é coulombs, dado em a letra C. Um coulomb é uma quantidade imensa de elétrons. Sendo assim, a quantidade de cargas que passa por unidade de tempo, coulombs por segundo, é a própria unidade da corrente, que é dado aqui em amperes. Sendo assim, nós temos que a corrente elétrica, que mede o fluxo de elétrons dentro de um condutor, ela é dada pela unidade A, que é o ampere, em homenagem ao cientista que fez estudos acerca da corrente elétrica. Outras analogias que você pode tomar é, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de água, com esse nível aqui de água, tem uma tubulação, e aqui embaixo tem uma torneira, um registro. Eu suporei que esse registro está totalmente aberto. A quantidade de água que sairá nessa torneira, você pode reparar, de forma bem sucinta, com suas atividades diárias, é que quanto maior essa altura aqui, maior vai ser a quantidade de água que vai sair. Ela vai sair com mais pressão, ou seja, com um fluxo maior. A esse fluxo nós chamaremos aqui, nós associaremos esse fluxo de água que está saindo aqui com a corrente elétrica. Sendo assim, quanto maior for essa altura, ou seja, a energia potencial gravitacional, maior será esse fluxo de água que irá passar aqui. Sendo assim, essa energia potencial ela está associada à capacidade de movimentar água dentro desse tubo. Da mesma forma, a tensão elétrica está relacionada à capacidade de movimentar elétrons dentro de um condutor. Então, nós temos a resistência. Essa resistência é provocada aqui, por exemplo, por esse tubo. Quanto mais fino e mais longo for esse tubo, maior vai ser a resistência que essa água irá encontrar até chegar nessa torneira. E essa resistência irá limitar a velocidade com que essa água sai por essa torneira. Então, a essa velocidade nós associaremos a corrente elétrica. A resistência encontrada pela água com a parede do tubo aqui, a resistência elétrica, e a diferença de potencial entre o potencial gravitacional mais baixo e o potencial mais alto, nós associaremos a diferença de potencial elétrico. Aqui nós iremos ver qual é a relação entre a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. Nós sabemos que a corrente elétrica em um condutor, ela aparece em virtude da diferença de potencial elétrica existente nas extremidades de um circuito. E o valor da amplitude dessa corrente elétrica, ele é limitado pela resistência elétrica. Então, basicamente, tem esse aqui um circuito. O movimento de elétrons acontece porque tem aqui, na extremidade desse fio, uma diferença de potencial. Aqui eu vou falar pela análise de corrente contínua, que aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui eu tenho a fonte. Essa fonte aqui pode ser uma bateria, por exemplo. Essa bateria faz os elétrons se movimentar dentro desse condutor, produzindo assim uma corrente elétrica, que aqui eu chamarei de I. A resistência elétrica desse resistor, considerando que a resistência do condutor aqui é praticamente nula, será essa resistência que irá limitar o valor dessa corrente. Só que a força que irá movimentar esses elétrons é a própria tensão da bateria V. Essa é a relação. Então, nós temos que aqui os valores, né? Corrente elétrica eu chamarei de I, a DDP elétrica, ou diferença de potencial elétrica, eu chamarei de V, e a resistência elétrica eu chamarei de R. Nós temos que a corrente ela é proporcional à diferença de potencial, ou seja, quanto maior a DDP entre os terminais do condutor, maior a corrente elétrica. A corrente elétrica também ela é inversamente proporcional à resistência, ou seja, quanto maior a resistência elétrica desse condutor, menor vai ser o valor da corrente. Quando essa resistência aqui tende a zero,
o valor da corrente ele tenderá ao infinito. Na prática, ele irá tentar zerar a tensão para produzir o máximo de corrente possível. Pegando, então, esses valores, que a corrente é proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, nós iremos criar aqui, ou melhor, nós iremos ressaltar a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela fala que a corrente ela é proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, só que aqui introduz uma igualdade. Então, a corrente é igual à tensão vezes a 1 sobre R, que é 1 sobre a resistência. Isso dá que a corrente é igual à tensão sobre a resistência. A lei de Ohm é enunciada dessa forma. A tensão é igual ao valor da resistência vezes a corrente, que é puramente uma manipulação algébrica dessa última equação. Para verificar como funciona isso, nós iremos fazer uma análise preliminar de um circuito elétrico ligado em CC. Por exemplo, aqui eu tenho um circuito muito básico, constituído somente por um laço ou malha. Observe que aqui eu tenho a tensão, a resistência e a corrente. Observe que toda a corrente produzida nesse circuito, ela tem que passar aqui nessa malha. Desconsiderando que há perdas no meio do caminho, ou seja, esse circuito ele não tem perdas, observe que toda a corrente que ela sai dessa fonte, ela tem que chegar novamente aqui nessa fonte, porque aqui eu só tenho uma malha. Essa corrente é limitada pela resistência e ela é maior quanto maior for o valor da tensão. Agora nós observaremos aqui o circuito, em que aqui eu tenho não somente um resistor, mas dois resistores. Logo, aqui eu também tenho uma outra corrente. Essa corrente, novamente, ela é limitada pelo valor dessas duas resistências. Com essa resistência que estão em série, o valor dela é a resistência total, é igual à resistência 1 mais a resistência 2. Logo, é essa resistência que essa tensão tem que vencer para produzir essa corrente elétrica. Lembrando que toda essa tensão ela é dividida entre o resistor 1 e o resistor 2. Como a tensão é resistência vezes corrente, observe que quanto maior o resistor, maior será essa queda de tensão nesses resistores. Agora nós observaremos aqui um circuito com mais de uma malha, né? Aqui no caso nós temos a malha 1 e a malha 2. Sendo assim, eu tenho uma corrente 1 que passa aqui, e aqui eu chamaria de uma corrente 2. Observe que nesse circuito eu tenho aqui o que nós chamamos de nós. Em um nó, pela conservação da energia, tudo que entra no nó, ele vai sair pelo nó, mas só que com igual amplitude. Daí surge aquela questão que toda corrente que entra em um nó é igual a toda corrente que sai pelo nó. Ou seja, a corrente que entra é igual à corrente que sai. Assim, nós resumimos algumas questões que será de extrema utilidade para a análise de circuito. É que toda corrente que entra em um nó, ela deve sair desse nó, e ela deve ser igual em amplitude. E em uma malha, o somatório da tensão ele tem que ser igual a zero, pelo fato de que toda tensão gerada por um gerador de força eletromotriz, ela é consumida nos demais componentes desse circuito. Pelo fato de que toda tensão produzida em um gerador de força eletromotriz, ela é utilizada nos componentes desse circuito. Sendo assim, o somatório da tensão é igual a zero. As análises que nós faremos aí do circuito, nós levaremos em conta a convenção do circuito na forma passiva, em que a fonte de tensão é a parte ativa e os resistores são a parte passiva. Vamos observar nesse circuito aqui, por exemplo, que eu tenho uma fonte de potencial. Essa fonte de potencial, ela produz aqui uma corrente elétrica, I1. Observe que o potencial nessa fonte aqui, no lado positivo, ele é maior do que aqui, no lado negativo, em que esse lado negativo eu tomaria como referência. Ou seja, o lugar onde eu tenho aqui o potencial 0 volts. Observe que nesse resistor, do lado de cá desse resistor, eu tenho aqui conectado nele potencial maior que o potencial da fonte, e do lado de cá, depois de passar por esse resistor, eu tenho um potencial menor do que do lado de cá, um potencial de referência. Sendo assim, a convenção para os sinais nesse circuito
é que aqui é positivo e aqui é negativo. Nesse resistor, aqui é positivo e aqui é negativo. Já nesse resistor 2, observe que do lado de cá, eu tenho aqui o potencial maior que o potencial dessa fonte, então eu coloco aqui o mais. E do lado de cá, eu tenho aqui o potencial menor, que é o potencial de zero. Assim eu coloco aqui, que aqui é o potencial menor. Ao potencial menor, atribui aqui o sinal negativo. Toda essa análise dos sinais ela será importante para as próximas análises. Aqui nesse circuito, a mesma questão. Observe que aqui essa fonte de potencial, o lado de cá tem um potencial maior do que o lado de cá, e por aqui passa uma corrente. Já nesse resistor, observe que aqui desse lado está um potencial maior do que o potencial aqui embaixo, que está ligado direto nessa fonte. Aqui é menor. Aqui eu colocarei que é o potencial de referência. Observe nesse resistor 2 que, novamente, aqui o potencial é maior do que o potencial de cá. Agora, então, com tudo isso que foi observado, nós iremos fazer a análise do nosso primeiro circuito. Vamos supor esse circuito com a fonte de tensão V, resistor R1, resistor R2 e resistor R3. Vamos dar alguns valores. Essa fonte de tensão ela é de 10 volts. O resistor R1 colocarei 12 volts, 12 ohms, que é a resistência em ohms. E o resistor R2, 15 ohms. E o resistor R3 darei o valor de 20 ohms. Então, basicamente, o que nós temos que extrair do circuito é as tensões aplicadas em todos os pontos, aqui eu chamarei de VP, e a corrente que passa nos ramos, né? Aqui eu chamarei de R1, eu colocarei sinal positivo, por convenção, que é um circuito de corrente contínua. E 1, a corrente que passa nesse ramo aqui, a corrente que entra é igual ao somatório das correntes que saem. Aqui, a corrente que desce eu chamarei de I2, e aqui a corrente que passa aqui nesse resistor 3, chamarei aqui de I3. Assim, nós queremos saber as tensões aqui aplicadas em todos os resistores e a corrente que passa aqui em todos os ramos. Quando se tem um nó no circuito, uma análise muito prudente é a análise de nó. Não entrarei a fundo nessas questões agora, pois nós estamos tratando de uma análise preliminar. Analisando que a corrente que entra nesse nó é igual à corrente que sai, eu posso obter aqui a tensão nesse nó. Vamos observar, pela convenção do sinal passivo, que aqui nessa ponte é o lado maior potencial e aqui é o menor. Pela análise que nós fizemos anteriormente, nesse resistor aqui eu tenho potencial maior e aqui menor. Nesse daqui, observe que eu tenho potencial maior e aqui menor. E nesse terceiro resistor eu tenho aqui potencial maior e aqui menor. Assim nós vamos falar que a corrente que entra aqui, I1, ela é igual à corrente que sai, I3 mais I2. Como ainda não temos o valor de corrente, nós iremos utilizar aquilo que nós temos. Nós temos resistência e tensão. Assim, nós utilizaremos a lei de Ohm, em que a tensão é resistência vezes corrente. Assim, a corrente é igual à tensão sobre a resistência. Assim, a corrente que passa no circuito, no resistor 1, ela é dada pela a tensão que passa nesse resistor. Observe que a corrente ela está vindo nesse sentido. Sendo assim, eu pego aqui o valor de início, né? Aqui é o quê? Que nesse lado de cá eu tenho aplicada a tensão V. Então, I1 é igual a V. Aqui eu tenho o sinal negativo, menos VP, dividido pelo resistor 1. Essa é a corrente que passa aqui nesse resistor 1. É igual a I3. Observe que no resistor 3, eu tenho aqui, no lado positivo do resistor, o VP. Já no lado negativo, eu tenho aqui o potencial de referência, 0 volts, menos 0, dividido pela resistência 2. Já aqui no resistor 3, eu tenho aqui eu troquei as bolas, né? I2 mais I3. Já no resistor 3 eu tenho aqui I3. No potencial maior, que é o positivo, eu tenho o quê? DP. No potencial menor, eu tenho aqui o de referência, menos o quê? 0 volts. Eu coloco menos pelo fato do sinal aqui, dividido pela resistência.
R3. Com isso, nós temos aqui que V menos VP sobre R1 é igual a VP vezes 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Para facilitar, eu chamarei todo esse parêntese aqui de A. O meu objetivo aqui é encontrar essa tensão nesse ponto. Com isso, eu posso encontrar todas as correntes. Assim, eu vou isolar esse VP. O que eu farei é passar esse lado aqui para o lado de cá. Assim, eu tenho que VP menos V sobre R1 mais VP vezes A é igual a zero. Aqui eu posso isolar VP, tirando primeiramente o mínimo comum. Eu tenho que VP menos V mais VP vezes A vezes R1 é igual a zero. Com isso, eu tenho que VP 1 mais AR1 é igual a V. Assim, eu tenho que a tensão no ponto, VP, é igual à tensão total dividido por 1 mais AR1. Limpando aqui esse ponto da tela, em que está expresso a lei de Ohm, nós temos que, pegando essa equação, que a tensão no ponto é igual a V é igual a 10, sobre 1 mais A é 1 sobre R2, 1 sobre 15, mais 1 sobre 20, vezes R1, em que R1 é igual a 12 ohms. Com isso, nós temos que a tensão no ponto aqui, fazendo uso da calculadora, o valor da tensão nesse ponto ele é igual a 4,16, 666 e assim por diante. Né? Então, basicamente, 4,167 volts é a tensão nesse ponto. Com relação a esse referencial, potencial zero. Irei apagar essas anotações aqui na tela, mas mantendo aqui a informação da tensão nesse ponto, nós podemos ver que a corrente I1, quem é a corrente I2, quem é a corrente I3. A corrente I1, como nós vimos, ela é medida como o potencial desse lado do resistor, que é igual a V, menos o potencial que está nesse resistor, a diferença de potencial, né? Menos VP, sobre essa resistência, ela é lei de Ohm, R1. A corrente que passa aqui nesse resistor 2 é igual a diferença de potencial aplicada nesse resistor 2, que é igual. I2 é igual a, nesse lado positivo nós temos VP, do lado negativo nós temos zero, menos zero, dividido pelo resistor 2. Já no resistor 3, nós temos aqui a corrente 3, em que I3 é igual ao potencial maior menos potencial menor, VP menos zero, dividido por R3. Substituindo os valores aqui para encontrar I1, nós temos que I1 é igual a 10 menos 4,167 dividido por R1. Com isso, nós encontramos a corrente de 0,486 amperes. Já no resistor 2, nós temos I2, que é igual a VP, dividido por R2, que é 15 ohms. Isso vai nos retornar o valor de 0,277 amperes. Já no resistor 3, nós temos I3, que é igual a tensão Vp sobre o resistor 3. Vp é 4,167 dividido por 20 ohms. Então, a corrente I é igual a 0,2083 amperes, ou seja, 208 miliamperes. Com isso, nós temos valores de I1, I2 e I3, o valor das tensões em todos os lugares aqui nesse circuito, e assim nós resolvemos esse circuito, que basicamente é disso que consiste a resolução de um circuito. Vamos analisar para ver se esses cálculos estão certos em um programa computacional. Introduzindo o resistor R1, R2 e R3 e a fonte de tensão,
Lembrando que o terminal de referência é aqui embaixo, na fonte. A fonte de tensão ela tem uma amplitude de 10 volts. O resistor R1 ele possui 12 ohms. O resistor R2 ele possui 15 ohms. Já o resistor 3 ele possui 20 ohms. Nós introduziremos aqui o medidor de tensão nesse ponto, com relação à referência, e os medidores de corrente. Aqui para medir I1, para medir I2 e aqui para medir I3. Com o circuito montado, nós iremos simular esse circuito. Aqui nós iremos pegar todos os valores e observaremos aqui o valor médio. Aqui nós podemos observar que a corrente 1 é igual a 0,486 mA, como mostrado aqui. Observe que é o mesmo 486 mA que nós calculamos. Agora nós iremos olhar na corrente 2, que aqui deu 277 mA, a corrente 2, 277 mA. Já a corrente 3 aqui deu 208 mA. Observe que aqui a corrente 2, a corrente 3, na verdade, deu 208 mA. Um fator interessante é que se você somar aqui a corrente 3 e a corrente 2, tem que dar o valor aqui total, que é o valor da corrente 1, pois nós estamos tratando aqui de um nó. Observe agora que a tensão de um ponto é de 4,16666 volts, exatamente o valor da tensão que nós calculamos aqui. Com isso, nós provamos que o nosso cálculo ele está correto, feito sobre as análises corretas. O vídeo de hoje ele termina por aqui, e aqui nós provamos que nossa análise está correta, tanto na parte de cálculo quanto na parte simulacional. Nós postaremos mais vídeos falando sobre análise mais específica, análise nodal, análise de malha. Iremos tratar supernó, supermalha e outras questões, outras curiosidades acerca de circuito elétrico. Caso tenha gostado do vídeo, se ele tenha sido útil de alguma forma, clique em gostei, se inscreva no canal para receber as próximas notificações. Até a próxima!